230. Cinco, quatro, três, dois. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Vida nova é diferente, vida que desperta a gente, vida com missão urgente, vida alegre, vida crente. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Um cordial bom dia a cada um que nos ouve nesta manhã do dia 11 de abril de 2021. Seja pelo rádio, pela internet, pelo Facebook, mas estamos conectados com muita alegria para levar até você mais uma mensagem de boas novas, que vai falar sobre Jesus de Nazaré, que aos 30 anos ele iniciou o seu ministério e foi batizado por João Batista, conforme diz o evangelista Marcos no capítulo 1, eu leio dos versos 9 até 11. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, na Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Então ouviu-se esta voz dos céus: Tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. E na sequência nós ouviremos com Feliciano Amaral cantando Jesus de Nazaré. Que grande reunião convocada ali, na colina se achava ao pé, olhando melhor entre eles vi a Jesus de Nazaré. E cego em momentos tornar a ver, entrevados ficar de pé, e todos gozavam real prazer em Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, meu mestre divino, pra sempre por ti viverei. A vida será qual um vinho em ti, meu amado Rei. Se grandes quais ondas as lutas são, se já quase vacila a fé, acalma a tormenta no coração, Jesus de Nazaré. A água da vida a todos dá, ao contrito ele salvará. Meu dúbio caminho em sua mão está, Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, meu mestre divino, pra sempre por ti viverei. A vida será qual um hino
Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que temos de comunicar as boas novas. E pedimos que abençoes cada ouvinte nesta manhã. O Senhor que sonda e conhece cada coração, sabe do anseio, sabe da preocupação e das necessidades, mas que cada um de nossos ouvintes também possa estar em comunhão contigo, buscando auxílio do Senhor, desse tempo difícil pela qual estão passando as nações, estão passando as pessoas, mas nós cremos no teu poder, no teu ajudar, no teu auxílio de todos aqueles que te buscam e que te invocam, e esta é a finalidade da boa nova da salvação, anunciar o Senhor Deus como único Senhor, aquele que tem o controle de todas as coisas. Pedimos que abençoes nesse momento aqueles que estão tristes, aqueles que estão enlutados, os que estão enfermos e os que os cuidam, médicos, enfermeiros, enfermeiras, todos que estão nessa atividade para amenizar as dores daqueles que estão sofrendo. E rogamos em favor das autoridades constituídas da nação brasileira, para que possam também juntos procurar e encontrar a melhor solução para esse momento em que a nação atravessa. Continua a nos abençoar nesta manhã, também os hinos que seguirão e a Tua palavra na qual vamos meditar. É o que nós pedimos com gratidão, agradecendo sempre no nome de Jesus. Amém. A programação evangélica Boas Novas vai ao ar todos os domingos às 8 horas da manhã, através da Rádio Princesa AM 930 kHz. Também é acessível pela internet no site www.celesc.com.br e no Facebook. E um abraço especial àqueles que estão ligados conosco, que também podem rever a programação e compartilhar no seu grupo de amigos. Esse programa também estará disponível no canal YouTube da Igreja Batista Central em Francisco Beltrão. Na continuidade, nós ouviremos Luiz de Carvalho cantando Divino Companheiro. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipastes toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Da noite se aproxima e nelo tentador vai chegar.
não me deixes só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Divino companheiro, é sobre isso que continuaremos a meditar nesta manhã. O que é divino? Pertencente ou relativo a Deus. E o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele inicia no capítulo 1, dando uma saudação, e também no versículo 1, no 2 e no 3, esclarecendo o que seja este companheirismo e esse divino. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Esta companhia divina conosco se faz presente no momento em que nós nos reconciliamos com Deus. Como nós lemos no início deste programa, Jesus foi batizado no Rio Jordão e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. E a voz do céu disse: Esse é meu Filho amado, nele eu tenho prazer. E esse Jesus de Nazaré cumpriu todo o ministério que Deus o Pai lhe havia incumbido aqui neste mundo. E ao voltar para os céus, ele prometeu que enviaria o Espírito Santo, o Consolador. E este Espírito Santo Consolador é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e passa a fazer morada no nosso coração e passa a ser o nosso divino companheiro. O companheiro é aquele que empenha-se em ser colega, ser amigo em todos os momentos, estar junto na alegria e também na dificuldade. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 8 a 12, o texto nos diz: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Ainda tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como roupa envelhecerão. Aí uma declaração de Deus a respeito de Jesus Cristo, o seu Filho, o que esteve presente na fundação do mundo, porque é eterno. Ainda nesta carta de Hebreus, capítulo 13, o verso 8, nos diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Assim sendo, Ele está presente conosco também neste momento. Neste tempo em que
Passamos por muitas dificuldades, não só no Brasil, mas no mundo, sabendo que elas são parte dos sinais dos tempos. E quando os discípulos perguntaram a Jesus a respeito do que haveria de acontecer antes que ele voltasse, e ele virá com poder e grande glória, haveriam guerras, rumores de guerra, terremotos e pestes em muitos lugares. E esta pandemia tem assolado e continua ainda a assolar a humanidade. Mas Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Por isso, Ele pode socorrer neste dia a todos aqueles que o buscam. Como diz a palavra lá em Coríntios: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Nós temos um texto no Evangelho de Lucas, capítulo 24, que ele é bastante longo, do verso 13 ao 35, mas eu farei leitura apenas do versículo 27 ao 35. Mas o que diz esse episódio? Foi no dia da ressurreição de Jesus, quando 2 de seus discípulos estavam a caminho, andando de Emaús, descendo para a cidade de Jerusalém, que não era longe, cerca de 12 quilômetros de distância. Todavia, eles estavam andando e de repente um terceiro personagem se apresentou no meio deles e estava caminhando junto a eles. E conversando, estavam tristes, aqueles 2 caminhantes, mas Jesus, que se apresentou com eles, no versículo 17 diz, Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e estáis entristecidos? Então eles narraram, disse: o Senhor é o único peregrino que não sabe do que aconteceu. E eles foram conversando e no verso, eu falei que leria do 27, mas não posso deixar de ler o 25 também, o 26. A palavra diz: então Jesus lhes disse: honestos e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava nas Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez ele como quem ia mais longe, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressurgiu, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Mas o destaque aqui de toda esta caminhada, desse discurso que houve, desta conversação a respeito dos acontecimentos, foi a decisão daqueles 2 caminhantes, verso 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. Isto nos faz a pensar no que é ser divino companheiro. E este divino companheiro é o Senhor Jesus Cristo, que anda conosco
E muito mais do que isso, como Pedro definiu na sua epístola, e aquilo que mesmo Jesus prometeu, fazer morada no coração de todos aqueles que dão lugar para que ele venha morar. E como isso acontece? É pela fé, recebendo a salvação gratuitamente como um presente de Deus e deixando que o Espírito Santo faça morada no coração. Assim sendo, então, a caminhada deste mundo fica uma caminhada agradável, porque mesmo nos dias mais difíceis, mais obscuros que possam parecer, Jesus está presente, porque é a sua promessa, além de ter dado ordem para que este Evangelho, a Boa Nova, fosse propagada ao mundo inteiro, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso está em Mateus, capítulo 28, do versículo 28, e o final do verso 20 é que dá esta afirmativa da presença de Jesus até a consumação dos séculos. Estes dois caminhantes tiveram o privilégio de receber Jesus em sua casa, e ele se fez reconhecer no momento do partir do pão. E como ele já estava com um corpo glorificado, que não havia mais necessidade de abrir a porta para poder entrar ou sair, ele transcendia as paredes. O mesmo episódio aconteceu quando eles estavam reunidos e Jesus chegou e os saudou, dizendo: paz seja convosco. Jesus é este que está conosco, mesmo que não o vejamos com os nossos olhos físicos, mas habita em nosso coração através do Espírito Santo. Então ele é o nosso divino companheiro, e um companheiro satisfatório, um companheiro que satisfaz. Em Apocalipse, capítulo 3, o verso 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É este Jesus companheiro divino que está conosco. E para finalizar, ele satisfaz. E a respeito da satisfação, o profeta Isaías nos dá a seguinte mensagem, no capítulo 55, versículos de 1 a 3. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi-me, e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Que promessa e que convite glorioso, dito pelo profeta Isaías e repetido pelo Senhor Jesus, como narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, quando Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Jesus é divino companheiro, e é um companheiro que satisfaz. Nós ouviremos agora com os cantores Vencedores por Cristo a bela melodia Satisfação. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação.
satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Estarmos satisfeitos é algo muito bom. E ainda ter as promessas de Deus sobre a nossa vida, como diz o Salmo 34, versos 7 e 8. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugie. Que você, meu prezado ouvinte, nesta manhã, possa ter encontrado o refúgio verdadeiro neste divino companheiro, Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, que nos satisfaz. E se você precisar de mais orientações a respeito da Palavra de Deus, está disponível o WhatsApp 44 988518355. É do pastor Alcir Santos de Araújo, da Igreja Batista Central, aqui em Francisco Beltrão, que tem o seu templo à Rua Sergipe 1152. E estende o convite para que, na manhã de hoje, às 9h45, você venha estudar a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, o culto de louvor e adoração ao nosso Deus, que também é transmitido através dos meios de comunicação, transmissão online. A igreja, respeitando as normas das leis, principalmente da saúde pública, mantendo o distanciamento, tendo o álcool gel e deixando o seu templo limitado ao número que comporta, bem como o uso de máscaras e todos os preventivos. Mas o anjo do Senhor tem acampado ao redor e tem nos livrado e protegido. Então eu quero agradecer a todos que estão em sintonia conosco, aos que ouvem o rádio, mesmo no interior, porque o rádio chega em qualquer lugar e hoje através do celular, onde se baixa a programação, se pode ouvir o programa Boas Novas em qualquer parte do mundo, pelos mecanismos da internet. E também aqueles que têm se manifestado e têm estado conosco no Facebook, que Deus abençoe a vida de cada um. Desejo um domingo feliz e abençoado a todos, assim como uma semana na presença de Deus, e até a próxima programação, e certamente no próximo domingo estará aqui o pastor Alcir para conduzir o programa evangélico Boas Novas. Aqui despede-se o professor Guilherme Paulo Carclin, dizendo: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Vida nova é diferente, vida que desperta a gente, vida com missão urgente, vida alegre, vida crente. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Rádio Princesa AM, ZYJ 235.